Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo José Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora. Aqui, em nossa escola dominical, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: não adianta evitar os assuntos urgentes, eles não vão embora. Lição de hoje, lição número 8, com o título Evolução Aleatória ou Designer Inteligente? A resposta inteira está nas Escrituras. Salmo 19, 1 a 6, Hebreus 11, 1 a 3 é a leitura básica. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu caminho. Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3, lemos assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela mão de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Introdução. Somos expostos à teoria da evolução desde as aulas do ensino fundamental até a faculdade. A ciência tem sido ensinada como um conjunto de fenômenos meramente naturais, nos quais está ausente a pessoa do Criador. Isaías 29:16. Como se a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. Isso ocorre não apenas nas aulas e livros de ciências. A evolução permeia todas as áreas de conhecimento, especialmente os livros de história e os tratados de filosofia. Mas não é somente nas escolas e ambientes acadêmicos que a ausência do Criador está sedimentada. A própria sociedade já absorveu essa compreensão, e os órgãos de comunicação também refletem a teoria com toda a intensidade, a teoria da evolução, massificando e perpetuando a sua aceitação. Desde que Charles Darwin, 1809 a 1882, escreveu os seus famosos livros A Origem das Espécies e A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, o mundo científico tem propagado que os seres vivos se desenvolveram a partir de uma única forma de vida. Assim,
evolucionismo tem sido apresentado de forma monolítica e não apenas como uma teoria, mas como se fosse um fato comprovado. Sob o suposto manto de ciência objetiva, a academia tem impedido que se mostrem as alternativas interpretativas às descobertas da ciência. Nos últimos anos, entretanto, questionamentos sérios contra essa teoria têm surgido, não apenas dos cristãos, que há muito vêm expondo as falhas e as contradições bíblicas do evolucionismo, mas da própria comunidade científica. Muitos cientistas que questionam o evolucionismo têm sido identificados como defensores do designer inteligente. E vários desses não são cristãos. Será essa uma reviravolta na comunidade científica? Uma convergência entre ciência e a Bíblia? Como os cristãos devemos compreender essas questões, ampliar o nosso testemunho e orientar o nosso entendimento e de nossos filhos? 3 bases para o design inteligente. Primeira, complexidade irredutível. Certas partes encontradas na natureza dependem uma das outras para terem utilidade. Mudar apenas uma delas não viabilizaria a estrutura. Segunda, complexidade específica. Padrões extremamente complexos, como os existentes nos seres vivos, não podem ter se desenvolvido por acaso. Terceira, princípio antrópico. A vida na Terra depende da harmonia de um elevadíssimo número de variáveis. Não poderia ser fruto do acaso, como quer o evolucionismo. Tópico 1. A evolução aleatória contestada. O design inteligente não trata do surgimento de todas as coisas, mas, em lugar de um desenvolvimento aleatório, como quer a teoria da evolução, propõe que há uma inteligência e propósito por trás do mundo, pessoas, animais e formas vivas. Não teria sido possível a ocorrência aleatória de certas etapas. Os cristãos não se surpreendem com a constatação de que há uma inteligência por trás da natureza e do universo. O Evangelho de João, versículo 1, retrata Jesus como a plenitude da divindade, atribuindo a ele o termo técnico logos, verbo, palavra, que significa, entre outras coisas, a fonte de toda inteligência, racionalidade e saber. Aprendemos, naquele primeiro versículo, que nosso Deus Supremo e o nosso mediador, aquele mesmo que habitou entre nós, João 1,14, procede desde a eternidade, estava lá no princípio, e que a criação foi um trabalho conjunto da Trindade. Na realidade, devemos restaurar o termo criação em nosso linguajar, como referência ao universo e aos seres vivos que habitam a Terra. Não devemos nos animar muito com o designer inteligente,
como se ele proclamasse verdades da Escritura, mas devemos ver com gratidão que Deus está movendo cientistas, mesmo aqueles que o ignoram, a constatar as maravilhas da criação, discernindo a inteligência suprema de Deus, ainda que não o identifiquem como tal, no estudo das coisas criadas. Tópico 2. Uma distinção importante. O design inteligente se contrapõe ao evolucionismo e não pode ser classificado como um ramo deste, ainda que identifiquemos cientistas que não são cristãos entre os que defendem. A tentativa de trazer a pessoa de Deus em uma síntese como uma visão naturalista do desenvolvimento da vida e das espécies não é design inteligente, mas chama-se evolucionismo teísta. Talvez o mais famoso teísta evolucionista tenha sido um católico romano, padre jesuíta Pierre de Chardin, 1881 a 1955. Ele defendia uma visão mística da religião, enquanto aceitava todas as hipóteses formuladas pelo mundo científico a favor da evolução. Letra A. Evolucionistas teístas sem perceber. Muitos cristãos se acostumaram a ouvir tanto sobre a evolução e tê-la apresentada como fato, que procuram trazer Deus como parte, ou até direcionador do processo evolucionista. Nesse sentido, procuram explicações diversas que admitam a pessoa de Deus, como por exemplo, 1. Deus apenas criou inicialmente, mas o método de desenvolvimento que utilizou foi a evolução. 2. A pessoa de Adão não é um personagem real, mas é uma referência simbólica à raça humana, que teve início quando o homem superou a inteligência aos animais. 3. Os relatos bíblicos da criação não são história, mas apenas um poema místico. Portanto, não podem ser fonte de informação real do que ocorreu, possuindo apenas valor devocional. Letra B. O cuidado cristão. O cristão deve rejeitar toda síntese que procure acomodar a teoria da evolução com a pessoa de Deus, por várias razões, entre as quais, primeira, os relatos da Escritura são confiáveis e verazes. Mesmo que o estilo seja poético em alguns trechos, isso não significa que Gênesis 1 a 3 não seja história verdadeira. Adão é personagem real para o evangelista Lucas 3,38, que o coloca em sua genealogia, e também para o apóstolo Paulo. A aceitação da teoria da evolução destrói totalmente a cristologia, pois na Escritura Adão é comparado ao Cristo histórico. Segunda, no relato, lemos que Deus criou os animais segundo a sua espécie. Essa descrição é incompatível com a teoria da evolução. Terceira, o homem e a mulher são criados
de uma maneira diferente e especial. Desde o início, com inteligência e habilidades, muito diferente do que postula a teoria da evolução. Quarta, o evolucionismo teísta procura explicar a humanidade, como a conhecemos, como uma ascensão da forma animalesca à humana. Isso contradiz o relato da criação. Decadência, não ascensão. Gênesis 3, 1 a 24. Segmentos degenerados da humanidade se embruteceram após a queda, em vez de existir uma evolução de formas brutas a formas inteligentes. Muitos cientistas cristãos, que aceitam também as verificações e conclusões do design inteligente, são designados como criacionistas e evidenciam-se sobremaneira dos evolucionistas. É importante, entretanto, saber que existe uma diversidade de opinião, uma diversidade de opiniões entre os criacionistas verdadeiros, servos de Deus, que não são teístas evolucionistas, que rejeitam totalmente a teoria da evolução, apresentam explicações e compreensões diferentes em questões tais como a idade da Terra e a literalidade dos dias da criação. Esses têm sempre em comum a aceitação da Bíblia como inerrante palavra de Deus, a historicidade dos relatos bíblicos, a criação especial do homem como coroa da criação. Tópico 3. O que podemos fazer? Como cristãos, por vezes não versados nas ciências, mas conscientes do perigo de uma filosofia ateísta que vem formando a mente dos nossos filhos, ficamos incomodados e desejosos de fazer alguma coisa. Não podemos ignorar esse debate. Devemos procurar ler o que cristãos têm escrito sobre esse assunto e procurar suprir nossos filhos com literatura criacionista saudável, que mostre a mão de Deus operando soberanamente os seus propósitos no universo e na humanidade. Letra B. A escola secular não é neutra. Ela parte, sim, do pressuposto naturalista de que Deus não existe, ou de que ele é irrelevante ao que está sendo ensinado. A partir disso, ela constrói a sua cosmovisão, na qual o homem reina supremo e Deus é o grande ausente. O Deus compartimentalizado, a aula de religião, não é o Deus da Bíblia, que interage com a criação. Nossos filhos, se estão em uma escola secular, por certo, estão sendo formados por uma filosofia sem Deus. Letra C. Não devemos aceitar o divórcio entre ciência e religião. Se por um lado é verdade que o estudo das ciências não deve virar uma aula de religião, por outro lado, o reconhecimento da pessoa de Deus como aquele que possibilita o conhecimento científico, cuja glória é referida pela própria criação, é apropriado em qualquer classe de ciências. Letra D.
Podemos apoiar escolas cristãs e materiais didáticos cristãos que ministrem as diversas áreas de conhecimento a partir de uma cosmovisão cristã. Uma escola verdadeiramente cristã terá aulas de religião, mas irá muito além disso. Nas aulas de religião, ensinar-se-á sobre Deus, sobre seus feitos, sobre as implicações de sua existência na vida pessoal, no caráter, no convívio, nas ações. Nas demais matérias, e não é só em ciências, uma escola cristã deveria partir do pressuposto de que Deus existe. Essa é uma realidade básica, que não deve ser sonegada aos alunos, pois partindo dela, eles estão sendo realmente educados e não enganados em uma falsa realidade. A ciência explora a natureza, a desta é construída em cima de irregularidades físicas e químicas, chamadas de leis, de um universo harmônico que procede de Deus. Estudar ciência nesse contexto faz diferença positiva. Os alunos esperam regularidade, não se surpreendem ou se intrigam com ela. Aprendem também a separar os fenômenos repetitíveis e verificáveis em laboratório das ilações filosóficas e meramente interpretativas relacionadas com a origem da matéria, dos seres vivos e da própria humanidade. Letra E. Amplo conhecimento. Com as devidas precauções e monitorando, deixemos que os nossos filhos saibam o que diz o evolucionismo, com o qualificativo de que é a teoria mais aceita no mundo científico, mas não deve ser confundida com os fatos da criação. Eles deverão estar versados sobre ela, mas em paralelo devem estar firmados na palavra de Deus e consciente das alternativas que se apresentam. Conclusão. Nem sempre os defensores do design inteligente acreditam em Deus. Muitos deles, após constatarem evidências de inteligência no universo e nos seres vivos, buscam ainda explicações naturalistas ou simplesmente registram a ausência de respostas ao como e ao porquê. Tal situação está em perfeita harmonia com o que nos ensina a palavra de Deus. A crença no Criador e na criação é uma questão de fé. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. A criação foi operada pelo poder soberano de Deus, do nada, ex nihilo. O homem natural não entende as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2, 16, 14 a 16. Ainda que tropece nas evidências de céus que proclamam a glória de Deus e que anunciam as obras de suas mãos. Durante anos, a teoria da evolução apresentou a similaridade estrutural de vários seres vivos como evidência de uma descendência comum. Acontece que essa não é a única resposta, e nem tal similaridade poderia substanciar essa conclusão.
especialmente mediante a ausência gritante de formas intermediárias de vida entre uma espécie e outra. Os cristãos recebem de bom grado as afirmações e descobertas do design inteligente, mas dão um passo além, levando em consideração os relatos bíblicos e convictos da realidade da existência do Deus Criador, veem nessa similaridade e nas demais descobertas não um ancestral comum, mas um Criador singular, inteligente e sábio, o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Cristo esteve presente na criação como integrante da Trindade. É esse Cristo que se apresenta como única esperança do homem pecador e a quem damos glória por termos sido formados de modo admirável e maravilhoso. Aplicação. Repasse a definição da teoria do design inteligente. Reafirme sua aceitação da historicidade de Adão e da existência do Criador. Dedique-se a explorar as ciências para compreender a criação. Glorifique aquele que formou os céus e a terra. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e até a próxima!